Muito bom dia a todos, que Deus os abençoe grandemente, é o desejo do meu coração, e que os vossos corações sejam fortificados através da palavra. Constituição. Sem ela, não existe uma nação. Não existe regulamentos. A Constituição, ela deve ser observada, conhecida por todos os cidadãos daquela dita nação. E ela varia. Constituições são diferentes de uma nação para outra nação. Isto aí não é um problema. Cada país tem o seu modo de redigir suas leis. E se esta Constituição for obedecida por todos, o país tem tudo para ser um sucesso. Não importa partidos, siglas, não importa se é esquerda, se é direita, se é centro-esquerda, se é centro-direita, desde que todos obedeçam o livro-mor, a Constituição de cada nação. E se a Bíblia fosse de fato obedecida, não teríamos tanta confusão religiosa entre os chamados cristãos. E por que falta tantas coisas para que esta Bíblia seja obedecida? Sendo que são muitos os chamados evangélicos cristãos, todo o povo é chamado de cristão. Primeiramente, porque não tem conhecimento de sua própria Constituição. Não conhecem a sua Constituição. Eu poderia fazer algo aqui e lançar um desafio. Será que 10% da população brasileira conhece a sua Constituição? Será que 5% dos políticos conhecem a Constituição da nação brasileira? Porque se conhecem-a e não a obedecem, então eles se tornam réus, visto que eles são colocados ali para são pagos para andarem segundo a Constituição daquela nação, que foi elaborada por eles mesmos. Claro que muitos dos que estão lá hoje, os personagens são trocados, os deputados são trocados, os senadores, os prefeitos, os governadores, os vereadores e os presidentes. Uns perpetuam por mais tempo, ficam mais tempo, várias eleições são eleitos. A Constituição permite isto. Então, eles não estão errados, desde que a Constituição permite. Mas vão se trocando. E por que, então, há tanta divergência? Por causa do partido? Por causa da sigla? Mas o que deve prevalecer, deveria pelo menos prevalecer é a Constituição. Porque sem ela não existe nenhuma nação. Ela é a base de tudo. Estou na abertura trazendo uma análise daquilo que é natural. Eu creio que muitas pessoas leem a Bíblia, milhares de pessoas leem a Bíblia. Mas se você observar bem, no livro de Juízes, se você ler
No capítulo 19, que é o antepenúltimo capítulo, são 21 capítulos do livro de Juízes, do 19 até o capítulo 21, narra uma história de um levita que ele tinha uma concubina e essa concubina adulterou contra ele. E quando ela adulterou contra ele, ele a deixou e foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. E ela ficou por ali 4 meses. Mas um dia aquele levita foi ao encontro dela, foi buscá-la. Ele então a perdoou e a recebeu outra vez como esposa. Então ele foi atrás dela, à casa do sogro, e na volta, lá conversou com seu pai, lá com o sogro, e eles pararam numa cidade. E ali é a cidade de Jebus. E alguns homens de Belial abusaram dela até que ela veio a falecer. E eles a deixaram morta ali à porta da casa daquele senhor, aonde eles a mataram. E aquele homem, então, ao ver aquele ato, ele fez um ato de revolta. Ele a partiu em 12 pedaços e levou cada pedaço, mandou para uma tribo de Israel. E então ali houve uma revolta muito grande a respeito daquele ato do que aqueles homens fizeram. Então eles se comoveram com aquilo. Então ajuntou-se as demais tribos de Israel, 11, para fazer guerra contra Benjamim. E depois de várias batalhas, o Senhor os instruiu de como eles venceriam Benjamim, porquanto eles eram muito bons de guerra. Aqueles homens que nós já ouvimos falar sobre eles, canhotos que atiravam distante, né? Mas Deus, eles acabaram vencendo. E quando eles venceram, houve um problema. Quase todos a tribo de Benjamim foram destruídas, não sobrando quase ninguém. Não tinha mais esposa para os filhos de Benjamim. E todos tinham jurado não dar suas filhas para nenhum benjamita. Então, no capítulo 21, e eles então arrumaram um meio e foram a Mispá e conseguiram esposas para a parte de Benjamim e depois um pouco mais, sem ser daqueles que juraram não dar suas filhas. E ao nosso assunto, 24 e 25, versículos 24 e 25. Naquele tempo, os filhos de Israel partiram dali e foi cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem. Então, aquela nação, aquilo ali não era uma nação, era uma terra sem lei, sem ninguém. Portanto, não tinha ninguém que dominasse, que exercesse um mandato ali, para que as coisas então tivessem uma certa ordem, estabelecessem a lei que já tinha sido dada por Moisés. Então eles não tinham uma nação, tinha um aglomerado de gente. Cada um fazia o que queria, fazia justiça com as suas próprias mãos, e aquilo era uma baderna. Mas então houve, depois daquele tempo, que Deus levantou a Samuel. E aquilo então foi se constituindo, foi indo até que chegou a ter um rei que tinha o seu encargo de orientar o povo
de colocar a nação em progresso. Constituição, sem ela não existe nação. Então nós tomamos aí uma parte do livro de Juízes e o último versículo para prosseguirmos um pouquinho. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem. Cada um fosse fazer o que parecia bem, o que parece bem, como vai acontecer as coisas? Por isso tem que haver uma Constituição que é elaborada por pessoas humanas, para que então aquilo seja cumprido, obedecido por todo cidadão brasileiro, principalmente deveria ser por aqueles que estão na liderança. Eles são constituídos para isto. Principalmente para os que estão na liderança. Não importa se ele é esquerda ou direita, centro-esquerda, centro-direita, não importa não. A Constituição é a base e é aqui que tem que ser cumprido, porque senão virá o quê? Deixa de ser nação, não tem progresso, só tem briga, só tem confusão. Agora um pouquinho, meus irmãos, que nós devemos observar. A Constituição é ruim? Não. A Constituição não é ruim, ela é ótima. A Constituição divina é ruim? Não, ela é ótima. E por que há tanta confusão no meio religioso? No meio das igrejas? Porque a Bíblia não é obedecida. As pessoas dizem que são cristãs, mas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não conhecem a sua Constituição. Quantos por cento dos que se diz evangélico conhecem de fato no íntimo o Evangelho? A Bíblia Sagrada? Por que não conhecem? É porque têm as suas atenções desviadas por um falso ensinador, por um falso pregador, por um falso pastor, por líderes gananciosos, que só pensam no bem-estar deles e sua família, no dinheiro, na riqueza, no que eles vão adquirir para pavimentar o caminho do inferno, porque o caminho do céu não precisa. Agora, se a Bíblia fosse obedecida, não teríamos tanta confusão entre os chamados cristãos. Mas eles não têm o conhecimento dos ensinos da palavra. Então o que eles fazem? São ludibriados, são enganados, são tapeados, seguem homens e não a Deus. Então levanta alguém ali, um bom pregador, fazendo milagres, seja com falcatrua ou não, e a igreja enche, e aquele homem vai virando um ídolo. E a Bíblia mesmo? Quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizendo que a mensagem é superior à Bíblia? Porque quando eles dizem que a Bíblia, a Constituição divina, não vale nada sem um falso ensino de um falso profeta. E agora? Ele usa a Bíblia um pouquinho, lê algumas coisinhas e traz as suas ideias mirabolantes, falsas. E o povo cai, porque não tem conhecimento da verdade bíblica. Você deve procurar ter o conhecimento da Bíblia. Joga esses livrinhos fora, para de ler isso. Isso te corrompe a mente, o espírito, o coração, e você se torna um idólatra de um ensino antibíblico. Volte para a palavra. A Constituição tem que ser obedecida na nação. Você não quer que os governantes obedeçam à Constituição? E por que você não obedece à Constituição divina, que diz que você deve orar pelos governantes? A Constituição divina diz para você orar pelos governantes, e você quer destruir a nação, passando por cima da Constituição, se dizendo cristão. Você não é um cristão. Esses pastores que se levantam contra alguém eleito não são cristãos, são enganadores. É o que diz a Bíblia. Agora, amar uma nação é o quê? É amar a sua Constituição. Se você não amar a Constituição da nação, você não ama aquela nação, você ama um homem daquela nação. Se aquele homem fere a Constituição, você deveria automaticamente deixar de ser um seguidor dele.
Se um pastor não obedece à Bíblia, faz o que é contrário às Escrituras, é adúltero, é mentiroso, ganancioso, a primeira coisa que você deveria fazer quando você soubesse, provado que realmente aquilo é de fato, abandonar aquele homem. Não é ficar com ele mesmo ele estando errado, não. Ele está pisando na Constituição Divina e você está lá abraçando ele, dando apoio, você também está pisando. É um cego guiando outro cego e ambos vão cair no buraco. Você vai cair no mesmo buraco que ele. Agora, amar uma nação é amar a sua Constituição. E amar a Deus, amar a Jesus é amar a sua palavra, é a sua Constituição, a Bíblia. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aonde estão contidos os mandamentos de Deus? Na Bíblia. Mas você tem que arrumar uma outra coisa. Para que isso? Leia aí João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quando você não ama o mandamento, você não está amando quem o constituiu. Amar a Deus é guardar a sua Constituição. Preciosos irmãos, é isto. É amar a Deus sobre todas as coisas. Então você estará amando a Deus quando você estiver amando a sua Constituição. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a amarmos a Constituição divina. Se nós temos que amar a Constituição da nossa nação, muito mais a Constituição divina, que é a Bíblia. E seja todo homem mentiroso. Tudo que um homem falar que não está escrito, não tem base bíblica, não creia. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Deus verdadeiro. Depois você lê aí também Jeremias 23, a partir do verso 9 até o verso 13. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.